Avançamos para mais um programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Obrigada por já estar desse lado na nossa companhia. Pode fazê-lo até bem perto das 15h30. Hoje vamos terminar, como é habitual, de segunda a sexta, com os assuntos em destaque do Viver Aqui com a Lígia Pinto, que nos vai ajudar a conhecer as paragens obrigatórias do programa nesta tarde de sexta-feira. Mas há outras duas especialidades que vamos então abordar. Medicina dentária está reservada para o segundo bloco. Podologia é o que se segue e vamos falar de uma forma geral quais são os cuidados que devemos ter com os nossos pés. É por isso nosso convidado o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez connosco no consultório e, de facto, por passar em grande parte do ano escondidos, não é? Nós esquecemos-nos dos nossos pés de alguns cuidados e, de facto, só quando existe dor, Sr. Doutor, ou na altura do verão, é que notamos alguma alteração que pode ser significativa. Portanto, nesta altura temos na mesma de ter cuidado com os nossos pés, não é? Exatamente. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui uma vez mais Muito convosco. obrigada. A partilhar uma conversa. Aproveitar a oportunidade, também como é a primeira vez que estou cá este ano, a desejar um bom 2013 a toda a equipe do Porto Canal e, naturalmente, aos telespectadores Muito obrigada, e para si também. Que nos seguem. Muito obrigado. Respondendo à sua questão, de facto, nós todo o ano devemos ter atenção aos pés, como qualquer outra estrutura do nosso corpo. Como a Alexandra referiu e bem, muitas das vezes só estamos mais atentos ao cuidado dos pés na altura da época balnear, porque é quando nós nos mostramos, claramente que sim, mas de facto devemos cuidar deles todo o ano. Até porque nas transições dos climas, portanto nas transições das temperaturas, das chuvas, sobretudo a transição do tempo quente para o tempo frio, também aparecem um determinado tipo de patologias que advêm, que são consequentes, digamos, do calçado mais fechado. Claro. E, portanto, também estão reunidas condições para dar fruto aqui a outros problemas bem comuns, não é? Mas, de uma forma geral, resposta para cuidados básicos e necessários. A que é que as pessoas devem, de facto, estar atentas? Devem estar atentas, primeiro, a começar, nunca é demais repetir, à higiene diária, claro, naturalmente, não é? A um corte correto das unhas, a uma hidratação da pele. Cuidados a ter também em termos do calçado, é preferível ter pouco e bom do que muito e fraco, claro, nomeadamente em pele, se possível for, claro, por dentro e por fora. As meias em fibras naturais, também é fundamental. Isto tudo numa perspectiva profilática, uma perspectiva de prevenção. Claro. É preferível apostarmos na prevenção do que na terapêutica, do que no tratamento. Depois, se for uma pessoa, digamos, saudável, deve ir recorrer à consulta da podologia, uma observação uma vez por ano, não é mal, portanto, para a população em geral. Naturalmente que se estivermos a especificar subgrupos que requerem maior atenção, claro, e lembramos logo da atenção de um diabético, claro, requer uma vigilância bastante mais apertada. Outro grupo que pode ser de risco é o do idoso, porque com muitas patologias que já padece fruto da idade, mais atenção, assim como também a idade pediátrica, no fundo, diria, claro, que é toda a população durante todo o ano, como qualquer área, não é? Como qualquer área da saúde. E às vezes vamos nos esquecendo do cuidado com os nossos pés, Sr. Doutor, porque, de facto, andamos o dia todo, não é? Nesta tensão e desgaste, e é até desvalorizar um bocadinho a importância dos nossos pés. É verdade, Alexandre. E repare, é assim, muitas vezes nós lembramos dele quando nos doem. Pois. Tenho aqui qualquer coisa, deixa-me ver, vou recorrer a um profissional, seja começar pelo médico de família, ou então, naturalmente, ir à especialidade, ir ao podologista, não é? E muitas das vezes é isso, mas quem diz na área do pé não quer repetir. Também. Mas sim, diz outras também, não é? Claro, só quando sentimos uma dor ou vemos uma alteração é que nos preocupamos, não é? Portanto, é que devemos adotar esses hábitos necessários, cuidados de prevenção, claro. Portanto, e problemas comuns que também surgem? Fungos, micoses, são comuns nesta altura ou associamos só à época balnear de forma errada? Também podem surgir no inverno? Podem surgir no inverno, até porque muitas das vezes nós fazemos ou temos algum tipo de contágio ou probabilidade de contágio quando da época balnear. Pois. E depois os fungos, deu o exemplo dos fungos, nós podemos dar outros, não é? Claro, claro. Mas os fungos, por exemplo, depois têm o seu período, portanto, de incubação e de proliferação nas unhas ou na pele, e que depois, muitas das vezes, dá resultados, não no imediato, mas passado umas semanas ou uns meses. Portanto, muitas das vezes, algumas patologias só se verificam nesta altura do ano. E são difíceis tratamentos? Muito difícil o tratamento, o fungo, porque nós podemos estar a tratar por um lado
o fungo, mas estamos a alimentá-lo por outro. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós, nos pés, temos as 3 condições ótimas para a proliferação do fungo. Quais são essas 3 condições? A escuridão, a umidade e a temperatura. Se repararmos nós, no nosso país, não é? Há países que não será assim, mas no nosso país, a esmagadora maioria do tempo estamos com os pés tapados. Portanto, fornecemos o meio propício para esses micro-organismos, neste caso os fungos, se desenvolverem. Por isso, de facto, é verdade, é muito difícil tratar e muitas das vezes o tratamento tópico não é suficiente. Temos que recorrer muitas vezes à terapia oral, portanto, com medicação, com medicamentos. Se fosse possível, nesta altura de inverno, ao final do dia, tirávamos as meias, o calçado e andávamos descalços, não é? Isso era verdade. O ideal. E outra coisa, se me permite, que acho que lá para casa, ou quem nos está a ver, acho que é interessante estas dicas. Nós devemos, eu sei que para muita gente não tem cabimento, mas nós devemos dormir sempre sem meias. Pois é. É evidente que não tem cabimento porque as pessoas têm frio, mas eu questiono. Dormimos com luvas? Também não. Presumo que não. E se formos a ver, a probabilidade das mãos estarem, portanto, fora da cama é maior claro. do que os pés. Portanto, é uma questão de hábito. Se formos a ver, é uma questão de hábito introduzir essa rotina, porque já temos, digamos, o calor, a umidade, e a escuridão também, dos próprios lençóis, cobertores, seja aquilo que for. Se ainda tivermos as meias, há ali um microclima, não é? Mais umidade, que se vai instalar nos pés. Dizem muito bem que é uma questão de hábito, não é? Se habituarmos os nossos pequeninos a fazer isso, provavelmente vão continuar e essas a outras coisas, como um bocado falávamos, não é? Exatamente. Claro. A questão da hidratação, há pouco também falou, a higiene, imagino que seja diária, mas a hidratação também é algo que fica esquecido, colocar creme nos pés. Muitas Principalmente pessoas... agora no inverno. Principalmente agora no inverno. Muitas das pessoas têm o cuidado de hidratar o corpo, não digo todo, mas muito, a face, as mãos, as pernas, o tórax, as costas. As costas é mais difícil, tem que saber uma terceira pessoa. Mas muitas das vezes esquecemos os pés, de facto. Estão lá para baixo, deixa estar. E não poucas vezes, e não só no verão, não poucas vezes podem existir fissuras ou gretas, que são às vezes muito dolorosas e às vezes até sobreinfetam, exatamente pela falta de hidratação a nível dos pés. Não é? Claro, há casos que depois podem evoluir para outras situações mais graves, para além da dor. Portanto, ter uma fissura ou uma greta no pé já é super desconfortável. Muito desconfortável. Imagine-se, por exemplo, que temos nos calcanhares, que é um dos sítios com a maior frequência. A cada passo que a pessoa dá, ter ali uma dor aguda a incomodar durante o dia. O que é que vai fazer? A pessoa, por defesa, vai apoiar mais o outro pé, não é? E esse pé de onde tem a greta vai apoiá-lo numa posição para fugir à dor e daqui a pouco faz uma descompensação. Portanto, vejamos, de facto, uma simples greta, uma simples fissura, uma raixa, permite-me ter cutânea na pele, não é? Claro. Que pode ser incapacitante e daí a vir resultar em outras patologias. E que tratamento existe para esse caso específico? Hidratação. Basta a hidratação. Basta a hidratação. Cuidado, mas é assim, depois temos que ver, cada pessoa tem as suas características, com certeza, não é? E há pessoas que necessitam, digamos, de um hidratante dito normal, há outras pessoas que necessitam de um hidratante, enfim, com mais potência, às vezes até com ureia, enfim, para fazer uma hidratação mais profunda, mas isso cada caso é um caso, não é? Por exemplo, pessoas que tenham excesso de transpiração, algumas vezes, pode parecer contrassenso, mas não é. Algumas das vezes, pessoas que têm excesso de transpiração têm a pele desidratada. Exatamente pelo excesso de transpiração vai desidratar. Portanto, há que hidratar a pele. Portanto, a pessoa pode pensar que não vai colocar creme e está a melhorar, mas não. Deve na mesma hidratar bem os pés. Exatamente. Relativamente aos calos, Sr. Doutor, nesta altura, portanto, há muitas pessoas que até escolhem bem ou mal, neste caso o calçado, porque querem ajustar, não é, aos calos, que também são muito desconfortáveis. Também há muitas idas ao podologista nesta fase. Antes de falar nessa particularidade dos calos, só uma nota que acho que deve ser raro o programa que eu não falo, que é devemos comprar o calçado ao final do dia. Sim, lembro perfeitamente. Pronto, devemos comprar ao final do dia porque a partir dos pés estão um bocadinho mais inchados, o volume é maior e, portanto, o calçado deve ser ajustado ao pé. Não muito justo, nem muito folgado, não é? Claro. Dito isto, relativamente aos calos, como em qualquer outra situação, nós devemos ir sempre à causa, porque o calo é um sintoma. Claro. Portanto, o calo aparece
ou porque houve ali um excesso de apoio, um excesso de pressão, ou um calçado mais apertado, e então o organismo desenvolveu a queratina da pele em excesso, no fundo é uma questão de defesa do corpo. E naquele ponto de pressão, desenvolveu o calo para se defender, mas depois que resulta de dor, muitas das vezes em protuberâncias ósseas, na parte onde estão os dedos, e sobretudo também muitas das vezes na planta do pé, que é calos muito dolorosos. Portanto, em termos de prevenção, a hidratação também ajuda, claro que sim. Também. Sim. Mas se nós não descarregarmos, digamos, essa pressão onde existe o calo, ele vai recorrentemente voltar a aparecer. E naturalmente que o podologista faz estudos biomecânicos, estudos de observação clínica e muitas das vezes também com recurso a um exame complementar de diagnóstico, nomeadamente uma plataforma de pressões, em que o doente se coloca em cima e fazemos um estudo às pressões que se manifestam nos pés, em toda a região dos pés. Podemos fazer em estática, estando o doente parado, podemos fazer em dinâmica, estando o doente a caminhar, em corrida, pronto, há tipo de situações que o podologista avalia com precisão e com rigor a tal causa, para depois fazer com que não surjam os sintomas, dar seguimento ao tratamento. Que também é algo muito desconfortável, não é? Muito desconfortável. Nesta altura. Muito Aqui as senhoras não devem utilizar salto alto, não é? Pode vir a prejudicar a situação. Muito, prejudica bastante, não é? Felizmente, hoje em dia, cada vez mais, menos se usa o tacão alto. Eu diria que eu aconselharia às senhoras, vamos ser sinceros, há uma certa elegância, não é? No uso do tacão alto, é óbvio que sim. Mas diria que para as senhoras utilizarem só em eventos, quando se proporcionar, não diariamente. Não diariamente. Claro que sim. Sr. Doutor, falou há pouco também aqui no cuidado que é essencial no pé do idoso e também no pé diabético. E esses cuidados, e que essas pessoas devem ter, não é? Nomeadamente quem tem diabetes, deve ter o ano todo, portanto, não só nesta altura. Sem dúvida nenhuma, até porque o pé do diabético pode ser um pé, pode-se traduzir uma catástrofe, por causa do risco elevado das amputações, sobretudo das amputações. Porque uma das características que alguns diabéticos, não todos, apresentam é a falta ou a diminuição da sensibilidade. A dor é um alerta, porque se nós temos a dor, a sensibilidade à dor, do calor e outras sensibilidades, são para nos alertarem para, digamos, alto, há aqui qualquer coisa, deixa-me investigar. Se num diabético ou pessoas com outras condições, digamos, do foro neurológico, se lhes falta ou se lhes está diminuída a sensibilidade, pode, por exemplo, fazer uma ferida, um calo, uma unha encravada, uma úlcera e pode, digamos, arrastar-se e ser uma chatice. Sem se aperceber, não é? Aquilo vai evoluindo e a pessoa não consegue sentir. Não consegue sentir. Ainda por cima, acrescida a isso, daí poder ser uma catástrofe, acrescida a isso, não poucas vezes o diabético tem um sistema de defesas, portanto o sistema imunológico ainda é diminuído. Portanto, se contrariar uma infecção, mais dificuldade vai ter em debelar essa infecção. Portanto, não é exagerado neste caso dizer que a pessoa com diabetes deve vigiar os seus pés todos os dias, mas se não conseguir, porque sabemos que há pessoas que não se conseguem baixar, não é? Pedir a outra pessoa para tentar ver se há ali alguma alteração. Exatamente, mas vamos imaginar... Para além da consulta, não é? Que o podologista claro que sim, é mas vamos imaginar, Alexandre, que o que disse pegar nisso, nesse exemplo, vamos imaginar que a pessoa, por dificuldades anatómicas, pela idade, que deve observar a planta do pé e não tem ninguém que observe. Claro. Eu trouxe este utensílio que posso mostrar, que é telescópico, portanto, aumenta, aqui assim, na ponta, tem um espelho, como estão aqui a verificar, em que facilmente o doente coloca por debaixo do pé e consegue ver a planta do pé. É um dispositivo fácil de encontrar, barato, muito barato, e que muitas das vezes pode resultar na prevenção e na preservação de um pé, de dedos, não é? Que pode levar a uma amputação. Que pode levar a uma amputação. É mesmo. Já agora, adoro as suas dicas, são sempre muito boas para os nossos telespectadores. No caso da hidratação do pé, também as pessoas não precisam de gastar muito dinheiro, não é? Basta utilizarem os seus cremes hidratantes. Exatamente. É claro que há cremes hidratantes
das farmácias de marca, mas também há em alguns supermercados bons produtos que são dermatologicamente testados e aprovados. Lembro-me de ter dado essa sugestão a uma telespectadora uma vez que telefonou a perguntar e ficamos todos contentes. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. É sempre um gosto recebê-lo aqui no consultório. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, relacionadas precisamente com podologia. Se identifica com alguns dos casos que aqui abordamos, queremos também ouvir o seu caso, o seu testemunho neste caso. Pode se inscrever através do número de telefone 22508329 ou ainda utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para onde deve enviar a sua pergunta, a sua questão. O Dr. Francisco Freitas vai estar aqui disponível para ouvir a sua pergunta relacionada com podologia. Até já.